Boa noite, amados, boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez, Deus nos deu a responsabilidade de trazer a mensagem hoje aos irmãos. E eu gostaria, diante de começar a falar, diante de começar a falar da palavra de Deus, de apresentar, né, a mensagem que Deus trouxe para nós, eu gostaria muito de orar com os irmãos, né? Uma oração de louvor a Deus, de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Uma oração de perdão, pedir para Deus que nos perdoe dos nossos pecados. E então, nesse instante, eu gostaria que os irmãos estivessem fechando seus olhos para que nós possamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós clamamos e nós viemos aqui para te adorar. Nós estamos juntos, Pai, mesmo separados corpo de corpo, Senhor Deus, mas juntos e em espírito, nós viemos te adorar, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor é Deus espiritual, o Senhor é um Deus que é espírito, e o teu espírito está em nós. Por isso nós, em espírito, em comunhão, Senhor Deus, estamos aqui para louvar e glorificar o seu nome. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as obras, por todos os milagres que, mesmo, Senhor Deus, a gente não possa enxergar, às vezes, com a nossa mente, com a nossa visão fraca e humana, mas o Senhor tem nos abençoado e nós sabemos disso. Obrigado, meu Deus, pela vida de todos os irmãos, Pai, que o Senhor tem cuidado com carinho, que o Senhor tem trazido debaixo das suas asas, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, que o Senhor tem abençoado e protegido também, Senhor Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor Deus. Cada irmão e cada membro, Pai, da igreja que é sua e que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem abençoado, Deus. Obrigado pela tua proteção divina sobre nossas vidas. Pai, e eu queria pedir perdão, nós possamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Mesmo sendo pecadores, indignos, Senhor Deus, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege. Senhor, nós confessamos perante o Senhor, eu confesso que nós somos pecadores, que pecamos quando não deixamos de fazer o bem, pecamos quando agimos mal, pecamos em pensamento, palavras. E o Senhor conhece o coração de cada um dos seus servos, meu Deus. Que nesse instante possamos, Senhor Deus, confessar os nossos pecados e o Senhor nos libertar, Senhor Deus, purificar e santificar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, hoje nós vamos falar de dois personagens bíblicos e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver aí com a Bíblia, o celular. Primeiro em Daniel. Daniel 6, no versículo 10. Daniel 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E o outro texto, de Josué. O texto é em Josué 10 também, Josué capítulo 10, versículos 12 a 13. E a palavra de Deus diz assim: Então Josué falou ao Senhor: No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apresentou. Amados, são duas passagens em épocas diferentes, né? Josué rumo à terra prometida, e Daniel no cativeiro babilônico, né? Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Mas são dois grandes personagens que, em situações
de muita dificuldade, de luta. Eles passaram por tudo e conseguiram a vitória sobre seus inimigos, sobre todas as situações em que estavam vivendo, entre guerras, entre brigas, entre dificuldades de locomoção e tudo. Josué deve ter passado muitas dificuldades naquele deserto. Também Daniel, né? Por ter passado por 3 reis, pode ter sofrido muito. Mas nessas situações em que eles viveram, que eram extremas, que eram difíceis, e mesmo, embora as situações sejam diferentes, há uma semelhança na atitude que os dois tomaram para conseguir essa vitória. Uma coisa que me chama bastante atenção, né? É a semelhança e as vitórias que eles tiveram, cada um do seu jeito, mas eles tiveram vitórias fantásticas, né? Josué chegou, levou o povo de Deus à terra prometida, como Deus pediu, como Deus queria, né? Em suas últimas palavras, às vezes Josué disse que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, né? E daí Daniel passou por várias situações, né, difíceis, extremas na vida dele, e ele acabou vencendo todas, desde a primeira situação, quando ele chega na Babilônia, já houve pressão sobre a vida dele, né? Mas uma das coisas que chama atenção na semelhança dos dois é que os dois não cederam à pressão em momento algum, né? Os dois não cederam às pressões, a pressão daquela situação que estava acontecendo, a pressão de pessoas querendo o mal deles, querendo acabar com a vida deles, né? Pressão de cargo, pressão de ser. Eles não se deixaram levar pelas pressões. Josué teve, na sua primeira experiência, ele vivia com Moisés, né? Moisés era o líder do povo hebreu. De repente Moisés morre. Nas costas de Josué fica levar o povo de Deus, o Deus santo e todo-poderoso, Deus que ele tinha visto todos aqueles milagres com Moisés. Daí para frente ele tem a pressão nas costas de guiar esse povo. E eu imagino que, além de toda a responsabilidade de levar esse povo, havia talvez pessoas mais velhas que Josué, pessoas que talvez tivessem interesse em ter a guia do povo de Israel, né? Então, assim, as pressões da dificuldade. No texto, no capítulo 1 de Josué, né, Deus fala para ele orando, Deus fala para ele, olha, você ser forte e corajoso, né? Faz várias promessas para ele. Mas embora ele tenha recebido várias promessas de Deus, mas também ele tinha algumas coisas para ser feitas, não poderia desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Mas mesmo assim, Josué conseguiu. Ele foi vitorioso, levou o povo de Deus à terra prometida. Daniel, desde quando ele chegou, a pressão foi grande acima deles, né? Sendo nobres vindo de Jerusalém, vindo do povo hebreu, na Babilônia, o rei já quis comprar, né? Comprar esse povo para eles pular para o meu lado. E Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não se entregaram, não se cederam, não se deixaram levar pelos benefícios que o rei estava dando, entre aspas, né? E dali começou toda a batalha deles, né? Venceram conseguiram não se contaminar com as especiarias, com as iguarias que traziam naquele reino, né? Mais para frente, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela fornalha, e no final Daniel passou pela cova dos leões. E todo mundo que conhece o texto sabe, né? Daniel foi condenado pelo decreto do rei Dario, né? Que os sátrapas ali, os ministros que estavam com inveja dele, né? Fizeram essa pressão sobre o rei, e o rei cedeu, mas Daniel não cedeu. Daniel continuou o mesmo. Daniel se manteve firme à fé que ele tinha em Deus. Daniel
não deixou que a pressão do cargo, a pressão que ele recebeu, tirasse ele do trilho, desviasse ele do que ele pensava. Por que eu estou falando sobre não ceder às pressões? Amados, nós estamos passando, eu tenho 52 anos de idade, quer dizer, vou fazer ainda 52, eu nunca vi uma situação tão complicada como a que nós estamos vivendo agora. Eu nunca vivi essa pandemia, essa situação. Olha, irmãos, eu tenho visitado, infelizmente eu tenho que sair para trabalhar, né? Eu tenho que buscar o pão de cada dia, eu tenho que ir atrás todo dia, como todos os irmãos e muitos irmãos que têm que trabalhar também. A gente tem visto a dificuldade das pessoas na rua, a dificuldade das pessoas que estão na saúde, as dificuldades das pessoas que querem trabalhar e não pode, que querem sair e não pode, ficar em casa é complicado. Então, todos os lados, essa pandemia tem feito uma pressão sobre o nosso povo, sobre o povo de Deus. Ela tem causado grandes situações. Também, politicamente, eu não quero ser partidário de nada, mas politicamente o Brasil se complica cada vez mais, um falando uma coisa, o outro falando outra, e essa pressão cai sobre nós, o povo de Deus. Então, como Daniel aqui, a gente também tem sido pressionado por essa situação da pandemia que tem acontecido. Que a gente possa achar em Daniel e em Josué força, porque a Bíblia relata sobre eles, para continuarmos perseverantes e não nos deixarmos abater. 2. Eles não confiaram no que eles eram, em si próprio. Daniel e tanto Josué, eles colocaram a sua força em Deus. O que eles queriam, eles colocavam para que Deus fosse a rocha. Eles colocavam assim: eu nada sou sem o meu Deus. Eu, sem meu Deus, nada eu posso fazer. Daniel, em todas as situações, mesmo sendo condenado, ele foi orar. Em vez de se abater, chorar, talvez achar um jeito, procurar com o rei Dário um jeito de escapar daquilo que ele... Não, Daniel não foi. Daniel foi procurar a quem podia, a quem tinha condições de salvá-lo. Daniel procurou o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que ele orava 3 vezes ao dia. Muitas vezes você pega na Bíblia falando que Josué fazendo jejum, oração. Josué, quando ele falava com o Senhor, nesse momento em que ele faz o sol parar, se manter no alto, olha a responsabilidade que ele tinha, porque senão os inimigos dele iam fugir e depois se formaria pior do que estava. Mas ele ora a Deus e Deus dá a vitória para ele. Daniel busca a Deus em primeiro lugar e Deus dá a vitória para ele. Os dois têm essa semelhança em buscar a Deus e buscar refúgio no único que pode dar, e não em si próprio. E não em si próprio. Amados, por que eu estou dizendo isso? Irmão Queiroz, eu não confio em mim, eu também não. Eu não confio em mim. Eu confio em mim depois que Deus me fizer algo, né? Eu confio em mim por nada. Mas tudo que eu sou, tudo que eu posso, tudo que eu vou, aonde eu vou, é por Deus. Muita gente aí tem dito palavras, tem falado coisas, às vezes se colocando como salvador da pátria. Amados, somente Deus pode nos dar vitória sobre essa pandemia. E Ele vai nos dar. Somente Deus pode nos dar da sabedoria para tocarmos as nossas vidas do jeito melhor, da sabedoria aos governantes para que eles possam tomar as melhores atitudes. Somente Deus. Se a gente achar que alguém pode fazer algo, fulano, ficar esperando em alguém, nós não vamos
achar nada importante. Nós precisamos, como Josué e Daniel, colocar a nossa fé voltada no único que pode fazer isso. Deus pode nos abençoar, nos ajudar, nos proteger, nos livrar. É Deus. Ah, não, quero, então eu não preciso tomar remédio, eu não preciso tomar, tem que tomar cuidado, sim, irmãos. É Deus te dando sabedoria para você se cuidar, para você se prevenir. É Deus te dando sabedoria para você evitar. Então, que Deus, que a gente tenha, como Daniel e Josué, não confiança na gente ou em qualquer ser humano, mas que a nossa confiança seja em Deus. Em Deus. E eu queria deixar uma lembrança. Jesus, mesmo ele sendo parte divina, parte de Deus, certo? Ele nunca deixou de orar. Ele orava incessantemente. Jesus orava incessantemente e colocava toda a sua força em Deus. Ele dizia que, pelo Pai, que aquilo era por Deus, que aquilo era de Deus. Quando ele faz o milagre de Lázaro, ele ora antes de agir e fala, Pai. Ou seja, amados, Jesus nos dá a convicção de que na oração, e esses personagens bíblicos reforçam que a oração é uma arma poderosa, é uma ferramenta que a igreja tem, que nós temos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar essa liberdade de falar com Deus, de pedir ao Pai. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que nessa época que nós estamos vivendo, não se deixe abater, não se deixe enfraquecer. Ore, busque a Deus incessantemente, que é o único que pode nos dar a vitória. Não deixe palavras, ações de pessoas te derrubarem. Não deixe pressão nenhuma derrubar a sua fé, esmorecer a sua fé. Tenha fé, nós vamos passar por tudo isso. Nós vamos logo nos reunirmos de novo no templo, estarmos juntos, nos abraçarmos. Mas é o Deus Todo-Poderoso que vai nos guiar nesse caminho. Como ele guiou Josué, como ele guiou a vida de Daniel, como Jesus venceu no Calvário a morte e tudo mais. Tanto Josué como Daniel colocaram sua força e sua fé em Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos seguir esses exemplos e colocar a nossa fé no Todo-Poderoso. Porque Ele é o único. É o único. E é o nome de Jesus que nos livra. Amados, que possamos passar por toda essa epidemia com os joelhos dobrados em oração, colocando nossa fé no único poderoso Deus que pode nos socorrer. E Ele vai nos socorrer. Que você tenha a sua certeza, a sua convicção de que Deus está trabalhando por nós. Embora nós tenhamos muitas vidas perdidas, mas nós devemos continuar a seguir em frente, pedir a Deus a direção e a sabedoria para tocarmos o nosso caminho. Eu queria orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos e temos a convicção que o Senhor é o único que tem poder. O Senhor é o único poderoso, um Deus vivo que nos protege e nos livra. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que a Tua mão esteja sobre o nosso povo. Ó Pai, sobre o Seu povo, sobre a Sua igreja, sobre o Brasil, Deus, sobre o mundo, sobre Três Lagoas. Ó Pai, em nome de Jesus,
Protege, Senhor Deus, esses guerreiros, Pai, que estão na saúde, que estão lutando pelas vidas. Pai, em nome de Jesus, protege, abençoa, Senhor Deus, as pessoas envolvidas diretamente, indiretamente, Pai. Pai, cada um que tem que sair para ganhar o pão, que não pode, Pai, ficar em casa, não pode, Senhor Deus, seguir a quarentena, não pode, Senhor Deus, se isolar, porque tem que buscar o pão. Oh Deus, que essas pessoas possam ser abençoadas, Pai, e não pegar o vírus. Protege, Senhor Deus, o teu povo. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão em casa, Senhor Deus, que podem estar em isolamento, dê paciência, sabedoria, dê no coração delas, Senhor Deus, a calma. Meu Deus, ficar confinado a gente sabe que também não é bom. Oh Deus, derrama uma bênção sobre o teu povo, Senhor Deus. Derrama uma bênção, Senhor Deus. E outra coisa que eu te peço, meu Pai, pelas famílias dessas pessoas que foram embora, essas famílias enlutadas, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, Senhor Deus, aqueles que ficaram, dando fé, esperança, fortalecendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e peço, Senhor Deus, a tua proteção, a tua, Senhor Deus, unção sobre o teu povo. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.